Olhando agora para planetário do diferencial, então já fizemos aqui o cálculo para determinar qual a velocidade angular que eu preciso para cada uma das rodas, pela dinâmica veicular, a cinemática dela, e agora vamos olhar aqui internamente. Então, o papel aqui da diferenciação, ele vai ser analisado só depois que obtivermos a relação de transmissão. Aqui, por exemplo, aqui da ilustração, o eixo cardan, a engrenagem pinhão aqui e a coroa desse lado aqui. Depois que foi feita gerou essa relação de redução, essa gaiola aqui ela vai girar já reduzida, ou seja, a rotação diminuída, se essa relação de redução aqui é maior do que o diminuída em relação à rotação da entrada. Então o que importa para a gente a partir de agora vai ser só computar a dinâmica do conjunto depois que o torque entrou e foi amplificado pela relação diferencial. O que é essa coroa aqui? Se vocês olharem aqui na imagem ao lado aqui, então aqui está o pinhão, o eixo cardan, onde vai vir pelo eixo cardan, o pinhão e a coroa está desse lado aqui. Essa coroa aqui, ela está ligado a um elemento que é chamado de gaiola, que ele tá, só ilustrou parcialmente aqui, e nessa gaiola estão colocados algumas engrenagens que eu vou chamar aqui de engrenagens spider. Então, que seria essa engrenagem 3 aqui, que a gente vai chamar de engrenagem spider. Alguns chamam de satélite também. Então, essa aqui seria a spider. Essas engrenagens aqui, então as spiders, que elas estão ligadas junto com a gaiola, que estão girando com a mesma rotação da coroa. Essa engrenagem ela é montada sobre rolamento. Então, essa é a ideia da planetária, né? Que as satélites elas têm um eixo de rotação livre em relação à rotação do porta-planeta. Ou seja, essa gaiola aqui ela serve como sendo um porta-planeta lá da planetária. Então, se eu olhar aqui, esse conjunto aqui, esse conjunto que vocês estão vendo aqui, esse 3 aqui, esses dois aqui, são as engrenagens satélites, então esse aqui e esse aqui são as engrenagens satélites. Esse eixo aqui de rotação, ele gira junto com a coroa, então é uma única peça aqui girando com a rotação da coroa. As satélites aqui, ou spider, elas têm um rolamento interno e permite uma rotação livre, um eixo de rotação a mais do que livre em relação à rotação da coroa. Então é o que está aqui, desse lado aqui. Então essa engrenagem aqui ele consegue girar livremente quando o conjunto aqui da gaiola, ou do porta-planeta, ele está girando. Então essa é a ideia aqui dessa entrada aqui do torque. Depois que ele passa pelo spider, essa spider aqui, ela está ligado ao lado direito ou esquerdo por essas engrenagens aqui, que a gente vai chamar de side gear. Então, que seriam essa 4 aqui, que seria as engrenagens laterais. Então, side gears. Na verdade é gear, que, né? São duas do lado esquerdo e direito aqui. Então, esse aqui seria o side gear aqui. De um lado e do outro aqui. Essas engrenagens aqui, então side gear laterais, elas estão rigidamente, nesse caso aqui, estão rigidamente ligadas ao semi-eixo. Então, essa parte aqui, ele gira com a mesma velocidade angular das rodas. Se a gente colocou lá que um lado lá era da roda externa e outro lado era da roda interna, significa que cada um desses semi-eixos aqui, então esse semi-eixo aqui, ele está rodando, girando a uma velocidade ômega-e, e esse side gear desse lado aqui está girando na mesma rotação ômega-e. Do outro lado, análogo, então se a roda está girando a uma velocidade angular ômega-i, o semi-eixo está girando a uma velocidade angular ômega-i, e esse side gear do lado esquerdo aqui está girando também na velocidade angular ômega-i.
o Spider que ele pode ter uma rotação relativa aqui do conjunto diferente da rotação do, do side gears, que vai ser diferente também da rotação da coroa. Então essas são as nomenclaturas que a gente vai trabalhar agora na hora de calcular o funcionamento aqui da planetária. Funcionamento aqui da planetária e tal. De novo aqui só olhando aqui o fluxo de torque. Então nós temos aqui a entrada do torque, a engrenagem de pinhão passa para a coroa, movimenta a gaiola, essa gaiola passa o torque para a engrenagem spider, que passa para as engrenagens laterais aqui, então o side gear, e aí vai para o semi-eixo esquerdo e direito e aciona cada uma das rodas. Vou imaginar o seguinte, se o veículo estiver se movimentando em linha reta, então o que nós temos aqui vai ser que existe aqui uma velocidade, eu vou chamar aqui arbitrário aqui, então a velocidade angular ômega i aqui, uma velocidade angular do outro lado aqui, ômega e, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Se eu estiver andando em linha reta, então, no caso aqui, movimento retilíneo, significa que o ômega i vai ser igual a ômega e. Então, o que representaria aqui na planetária? Que quando a gaiola se movimentar e for acionar a partir desse eixo aqui a engrenagem spider, como essa engrenagem lateral do lado esquerdo, ele gira com a mesma velocidade angular do lado direito, então a relativa aqui do spider, ele não vai girar. Ou seja, ele só esse eixo aqui, ele vai girar com a mesma velocidade angular desses dois lados aqui. Mas a própria engrenagem aqui, Spider, que está montado sobre rolamentos, ele não vai precisar girar para a esquerda ou direita, porque os dois lados que ele está montado aqui, das duas engrenagens laterais, elas têm a mesma velocidade angular. Olhando para a imagem aqui, seria alguma coisa desse tipo aqui. Então, o lado esquerdo e o lado direito das rodas girando com a mesma velocidade angular, o pinhão acionando a coroa, essa coroa aqui aciona a gaiola, e sobre a gaiola é montado a engrenagem Spider. Só que como o lado esquerdo e o direito do side gears aqui, eles giram com a mesma velocidade angular, ou seja, eles têm o mesmo diâmetro, então a mesma velocidade linear, essa engrenagem Spider, ele não gira sobre o seu próprio eixo de rotação aqui do rolamento dele aqui, da forma como vocês estão enxergando aí na imagem. Então, esse seria o caso simplificado aqui para o movimento retilíneo. Agora, o que acontece quando eu entro numa curva? Então, se for um movimento em curva, vou dizer lá que a velocidade angular do lado externo da roda, da curva, ele vai ser maior que o do interno. Ou seja, olhando aqui para o diagrama de novo. Então, a coroa e a gaiola continuam girando com a mesma velocidade angular. Vamos considerar que a velocidade linear do veículo seja igual. Quando o carro entra na curva, essa velocidade do lado externo ele vai ser diferente do lado interno. Então, se as duas velocidades são diferentes, quer dizer que essa engrenagem aqui, do side gear da esquerda, ele vai girar diferente, com a velocidade angular diferente do lado direito. Essa diferença de rotação vai ser absorvida pela engrenagem Spider. Então, como se eu olhar as duas velocidades lineares, essa velocidade linear desse lado é diferente da velocidade linear desse lado aqui, porque as velocidades angulares desse lado da direita é diferente da esquerda, sendo que eles têm o mesmo raio aqui, então seria ômega vezes o R aqui, que me daria a velocidade linear. Essa velocidade linear desse lado vai ser diferente da velocidade linear desse lado aqui. Quer dizer que essa engrenagem ele vai girar proporcionalmente à diferença entre essas duas rotações aqui. Olhando para a ilustração, seria alguma coisa assim. Então, aqui ele está invertido, né, em relação ao de cima. Pinhão, coroa, a gaiola girando,
side gears dos dois lados aqui, e agora a engrenagem Spider, que vocês estão reparando aqui, ele tem uma velocidade angular que aqui em cima ele não tinha. Então, quando é movimento retilíneo, ele fica travado, não travado exatamente, mas ele não precisa girar, porque as duas velocidades aqui laterais são iguais, só que quando o veículo entra na curva, as velocidades dos semi-eixos eles mudam automaticamente em função da curvatura, e aí o sistema aqui ele faz com que surja uma velocidade relativa na engrenagem Spider, que é proporcional à diferença de rotação entre o lado esquerdo e o direito aqui. Então, essa engrenagem Spider que ele absorve, entre aspas, essa diferença de velocidade aqui permite que as rotações sejam diferentes dos dois lados dos eixos aqui, enquanto que o torque, a divisão do torque, continua sendo constante, dividido por 2 dos dois lados. Assim que funcionaria, então, com a presença dessa engrenagem Spider, o satélite aí. Agora vamos considerar a cinemática da planetária, colocando a forma matemática aqui a função das velocidades. Então, vou imaginar aqui que após a entrada então, da rotação e da relação de transmissão aqui, o sistema ele gira com a velocidade angular ômega aqui. Essa velocidade ômega aqui, maiúscula, ela é a velocidade da coroa, então depois de fazer a operação de transmissão, e a mesma rotação da gaiola. O que nós sabemos? Se a velocidade aqui, entre o lado interno aqui, então ômega i, e o externo da curva, se essas duas velocidades são iguais, então esses dois ômegas aqui vão ser exatamente iguais a esse ômega grande aqui, porque não vai ter nenhuma velocidade relativa sendo gerada aqui na engrenagem Spider. Então essa rotação aqui da velocidade do side gears dos dois lados aqui, ele acompanha a mesma rotação desse eixo, que é a mesma rotação da gaiola, que é a mesma rotação da coroa. Então, numa curva, no movimento retilíneo, os três ômegas aqui eles são equivalentes, são iguais. Agora, quando o veículo entra na curva, o que vai acontecer aqui? Se as velocidades angulares forem diferentes agora, então a gente está falando aqui, um ômega e é diferente de ômega i. Então, essa velocidade aqui da gaiola, ele continuamos chamando de ômega aqui, só representar aqui. Então, essa velocidade aqui da coroa e da gaiola, ou seja, desse eixo que segura a engrenagem Spider, ele tem uma velocidade angular ômega. E aí agora, como a gente está considerando uma situação de curva, em curva, essa velocidade do semi-eixo aqui do lado externo da curva em relação ao lado interno da curva, eles têm velocidades angulares diferentes. Se esse conjunto, essa gaiola que ele se movimenta, gira aqui uma velocidade angular ômega maiúscula, e o semi-eixo ele tem uma velocidade angular ômega e ômega i, qual é a velocidade da engrenagem Spider? Então, vamos computar aqui como sendo essa velocidade aqui. Em relação aqui, então, a velocidade angular, nós sabemos que se eu colocar aqui, então, no ponto de contato aqui entre a Spider e a Side Gears aqui. Então ele vai ter uma velocidade lá da engrenagem Spider, então, se chama de SP aqui, do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo aqui. Opa. A velocidade da engrenagem Spider do lado esquerdo. Aí a mesma coisa desse lado aqui. Então, como a rotação aqui o giro aqui, se vocês observarem, a rotação é nesse sentido aqui, então as duas velocidades lineares precisam ser nesse mesmo sentido aqui
da rotação da coroa. A única coisa que vai acontecer é que a velocidade linear aqui, eles vão ser diferentes. Então, essa velocidade linear aqui, então a velocidade linear da engrenagem Spider do lado interno, ele vai ser menor do que do lado externo. Então, o que nós sabemos aqui? Eu vou chamar aqui de uma variável auxiliar. Então, em relação a esse eixo de rotação aqui, eu vou dizer que existe uma rotação aqui, chamada de delta ômega, essa velocidade relativa. Ou seja, como a velocidade aqui de um dos semi-eixos é diferente da velocidade angular do outro semi-eixo, quem vai ter que absorver essa diferença de rotação aqui é a engrenagem Spider. Então, vou chamar aqui como sendo essa velocidade relativa aqui em torno desse eixo aqui dele. Então, é como se eu tivesse um observador móvel em cima da coroa observando ele. Quando eu observo o movimento aqui vai ser só de rotação em torno desse eixo aqui, e aí vamos chamar de uma variável auxiliar delta ômega desse lado aqui. Então a velocidade linear que a gente vai usar como sendo referência aqui da engrenagem Spider do lado externo, ele vai ser a velocidade angular ômega e vezes o raio da engrenagem Spider. Ou seja, estamos dizendo que essa velocidade linear que está engrenado aqui na side gear deixa eu só corrigir aqui. Aqui não é o raio da side gear aqui. Então vou chamar de SG aqui. Então, esse contato aqui, ele tem a mesma velocidade linear do lado da engrenagem Spider e da side gear. Então, olhando pelo lado do side gear, temos que vai ser essa velocidade nesse ponto aqui, em relação a essa engrenagem, vai ser a velocidade ômega e vezes esse braço aqui, ou seja, vezes aquele raio que vai ser em relação ao eixo de rotação aqui, que a gente está chamando aqui de o raio da side gear. Agora, olhando pelo outro lado aqui, então podemos dizer que aqui desse lado aqui, olhando para a engrenagem Spider aqui. Então a sua velocidade vai ser a velocidade da coroa, que se as duas rotações aqui fossem iguais, do lado esquerdo e direito, e a velocidade angular delta ômega fosse zero, a velocidade linear desse elemento aqui seria a velocidade angular, então ômega, vezes o raio em relação ao centro de rotação do conjunto, que o centro de rotação está aqui no meio do semi-eixo, entre os dois semi-eixos aqui. Então a distância aqui seria o raio da própria side gear aqui. Então esse contato aqui até o eixo de rotação seria a mesma que faz com que essa engrenagem gire em torno do eixo aqui do semi-eixo. Então posso dizer aqui que seria a velocidade da coroa ou da gaiola, ômega, vezes o raio da side gear. Essa seria então a velocidade se estivesse em linha reta. Como tem uma velocidade relativa aqui, que a gente colocou aqui como auxiliar, delta ômega, faz com que esse lado aqui, se ele girar para esse sentido aqui, faz com que esse lado aqui do contato, ele tenha uma velocidade linear maior do que esse outro lado aqui, porque vai ser a rotação da coroa somado à rotação relativa da engrenagem Spider aqui. Então, posso dizer que aqui vai ser mais delta ômega vezes, como a gente quer a velocidade linear, vai ser o raio aqui da engrenagem Spider. Então, o delta ômega é a rotação em torno desse raio aqui, o raio, então esse raio aqui de contato aqui, esse raio aqui, que é o raio da engrenagem Spider. Então, que seria aqui
essa distância aqui seria o raio da engrenagem Spider. E aí esse contato aqui em relação ao eixo de rotação me daria aqui o raio da engrenagem side gear. São as duas relações geométricas aqui. Então podemos dizer que qual é a velocidade linear nesse ponto aqui. Essa velocidade linear aqui vai ser a velocidade de quanto que a coroa aciona essa engrenagem aqui, mas se tiver uma velocidade relativa entre elas, quanto que esse ponto aumentou de velocidade por causa da velocidade interna aqui da rotação da Spider. E aí, pelo lado de fora aqui do semi-eixo, a gente sabe que seria a velocidade angular do semi-eixo vezes o raio aqui da engrenagem do side gear aqui. Então, analogamente aqui, podemos escrever que a velocidade aqui da Spider no lado interno, ele é a mesma coisa. Então, ômega i vezes o raio da side gear, que é igual à soma. Então, se fosse movimento retilíneo, seria ômega vezes o raio da side gear. Só que agora, essa engrenagem aqui, a hora que eu vou computar esse lado aqui da velocidade linear, vai ser o quê? A velocidade linear induzida aqui pela rotação ômega grande da coroa, menos o quanto que essa rotação aqui faz com que o sistema volte, entre aspas, né? Ele nunca volta para trás, mas como se tivesse uma tendência a voltar para trás, enquanto a coroa leva ele para frente. Só que como a coroa tem uma velocidade maior do que a relativa, então ele sempre vai para frente. Mas é como se esse aqui fizesse uma tendência a retornar e diminuir a velocidade linear desse lado aqui. Então seria menos o delta ômega vezes o mesmo raio lá, que é da engrenagem Spider. Então essas seriam as duas expressões aqui para determinar a velocidade linear das duas engrenagens, aliás, dos dois lados da engrenagem Spider. Assim, só resumindo aqui o que nós fizemos até agora. Então, dado lá o diferencial, o planetário diferencial, uma vez que eu já reduzi a rotação na coroa, então essa rotação ômega grande aqui, ele vai passar para Spider, para as engrenagens Spider, satélite aqui, depois para a side gear e vai para o semi-eixo e para as rodas. Então, a nomenclatura que a gente usou agora foi a velocidade da coroa ômega grande, e aí da roda relacionado ao lado externo à curva, ômega e ômega i para o lado interno à curva. Se o veículo estiver em movimento retilíneo, então esses dois ômegas são iguais aqui, e esses dois ômegas também vão ser iguais ao ômega grande aqui. Se o veículo entra numa curva, então a velocidade do lado aqui esquerdo vai ser diferente do lado direito, e quem vai absorver essa diferença de rotação aqui, de forma relativa, vai ser a engrenagem Spider dentro do seu eixo de rotação aqui. O que nós calculamos agora foi em função da velocidade linear, então esses pontos de contato entre a engrenagem Spider e a side gear aqui, então tem as velocidades lineares, como a rotação aqui da coroa é nesse sentido aqui pela ilustração, então a velocidade linear também vai ser sempre nesse sentido aqui, em relação ao eixo de rotação central aqui do semi-eixo. Então, do lado da externa roda aqui, a velocidade linear da Spider e a velocidade linear da Spider do outro lado aqui, no lado que seria da mesma engrenagem, né, da mesma engrenagem Spider, só que um encostado aqui na roda externa e a outra encostada aqui na roda interna. Então a gente chegou na formulação matemática de que essas velocidades lineares aqui seriam, olhando aqui, tá, a velocidade da coroa vezes o raio da side gear, então que seria esse raio aqui, essa distância aqui, mais essa velocidade angular aqui, convertida em velocidade linear, que seria multiplicado por esse raio aqui, que é a da Spider Gear. E daí a mesma coisa do outro lado,
nesse lado aqui a velocidade vai ser menor, então em função da velocidade relativa vai ser subtraído aqui. Quando a gente olha pelo ponto de vista do semi-eixo, então seria a própria velocidade do semi-eixo multiplicado pelo braço, que seria o raio. Então essa velocidade angular desse eixo aqui, vezes a distância do eixo de rotação até o ponto de contato, que seria o raio da side gear aqui. Então essas seriam as duas equações aqui, resolvendo o sistema aqui de equações. Então eu vou, para simplificar, vou somar essas duas equações aqui. Então, somando aqui, vai ficar que o raio de side gear, vou colocar já em evidência aqui, ômega E mais ômega I, que é igual a esses dois termos aqui, que são iguais, eles se anulam. Então vai ficar igual a ômega, ou 2 vezes ômega, vezes o raio da side gear. Então essa seria a relação que a gente chegaria aqui. Como os dois lados são iguais, então o raio de side gear aqui cancela com o raio de side gear. E aí finalmente a gente chega na expressão que a velocidade que chega lá na gaiola, na coroa, ele vai ser igual à velocidade da roda relacionado ao semi-eixo da roda externa à curva, mais semi-eixo, a velocidade angular do semi-eixo da roda interna à curva dividido por 2. Então essa é a equação da cinemática, que na verdade está relacionada à cinemática da planetária, e que é chamado de fórmula ou formulação de Wiggins. Então essa é a relação geral que a gente teria para a planetária do diferencial. Qual é a relação aqui que nós temos internamente? Então a velocidade da coroa ele é dada em função da soma das duas velocidades dividido por 2. Se as duas velocidades ômega e ômega i forem iguais, no caso de um movimento retilíneo aqui, que os dois lados semi-eixos teriam a mesma rotação, então seria ômega e igual a ômega i, no caso retilíneo, de movimento retilíneo, 2 vezes ômega dividido por 2, então a velocidade do semi-eixo, ômega, vai ser exatamente igual à velocidade da coroa. Então essa é a relação que nós temos quando tem um movimento retilíneo. Na curva, ele sempre vai obedecer essa expressão aqui, que as duas velocidades angulares somadas, dividido por 2, ele vai voltar à velocidade de entrada aqui no diferencial.